Boa tarde, gente, tudo bom? Aqui é mais uma Marcela Convida. Hoje, dia 29/9, eu tenho a honra de ter a minha irmã Mariana, meu cunhado Renan aqui para falar com a gente um pouquinho sobre gerontologia, que é um tema novo, não tão novo, né? Mas assim, que as pessoas ainda não entendem, não conhecem no Brasil e que é muito importante a gente falar. Mas eu vou deixar eles se apresentarem, falarem para vocês o que é, afinal, a gerontologia e para que ela serve. Sejam bem-vindos. Obrigada, muito legal participar. Faz tempo que a gente está tentando ajustar horários para conseguir fazer acontecer e agora deu certo. Eu me chamo Mariana, tenho 25 anos. E me formei há 2 anos no curso de gerontologia pela USP. Meu nome é Renan, eu tenho 24 anos e me formei esse ano pelo curso de gerontologia da USP também. Quer começar introduzindo? Bom, vamos lá. Antes da gente entender o que é a gerontologia, é importante a gente conhecer brevemente a história dela. Como ela surgiu, por que ela surgiu, quem foi que teve essa ideia brilhante de estudar. A gerontologia, ela surgiu no final do século, no início do século XX, em 1903, mais especificamente. E no século XIX, o debate sobre o envelhecimento populacional ele foi ganhando força, porque as pessoas foram ficando cada vez mais velhas. E aí, em 1903, existiu um pesquisador russo, o nome dele era L. Metchnikoff. Ele cunhou o termo gerontologia, que tem a sua palavra na origem grega, que geronte é homem velho, ancião, e logia é o estudo. Então, seria o estudo da pessoa velha, né, e do envelhecimento. E o mais importante é que esse momento em que ele começou a estudar, começou a conversar com outros profissionais que eram da área da medicina também, e da pesquisa científica no geral, o interesse, o que mais chamou a atenção foi a questão demográfica. Eu não sei se todo mundo sabe, acho que vocês já devem ter passado por isso, mas a questão demográfica são os dados que mostram as faixas etárias, né, da nossa sociedade e em que quantidade elas estão. Então, assim, durante um tempo, no Brasil, principalmente, a nossa pirâmide etária, nosso dado demográfico era uma pirâmide etária, né? Ela era nesse formato, onde na base estavam os mais novos e no pico os mais velhos. Então, isso significa que durante muito tempo a gente teve muito mais jovens, muito mais crianças no nosso país do que adultos e idosos. Com o passar dos anos, a gente teve essa mudança demográfica e hoje a gente já não tem mais uma pirâmide, a gente já está formando a gente já tem um outro formato agora, onde tem muito mais idosos, isso no Brasil. O L, no caso, viu isso na Europa acontecer muito mais cedo do que a gente vê hoje no Brasil, né? O Brasil também é um país jovem, a gente precisa considerar isso, e que tem uma situação socioeconômica muito, muito diferente da que a gente vê hoje na Europa, o que possibilitou que o L, lá no comecinho do século XX, visse a mudança dessa pirâmide e que está fazendo com que a gente agora consiga ver esse reflexo no Brasil. Ele viu e previu que cada vez mais as pessoas iriam envelhecer. Por mais tempo, elas iam viver por mais tempo. Ou mais do que isso, né? Ele viu, previu e sentiu, porque na época ele também já era tido como velho, né? Porque lá pelos seus 40, 50 anos, a pessoa já era considerado um homem velho. Um homem velho. E é importante lembrar também que no século XVIII, virado para o século XIX, o debate já estava em crescimento sobre o envelhecimento e, sobretudo, a velhice, e tinha uma pressão muito grande para a criação de uma especialidade, porque, afinal de contas, o envelhecimento ele já vinha sendo estudado. Na verdade, a primeira origem que a gente tem, origem histórica datada, no Egito Antigo, do ano de 2500 a.C. Já tinha lá registros falando sobre a velhice.
Só que como... Velhos de 30 anos, velhos de, né, tipo... Já seria uma idosa. Total. E a pressão era tão grande em criar essa especialidade que ele acabou criando, ele mais 2 pesquisadores, 3, um médico, um psicólogo e o L, que era um microbiologista. E aí eles debatiam muito sobre a questão da velhice para além da decadência, que na época a velhice era vista como decadência, porque a gente só olhava ela para a questão biológica. Fisiológica. Né? E ele era uma pessoa que era completamente contra a questão do anti-aging. Eu acho que é uma palavra que a gente conhece hoje, é um termo cunhado que é muito novo, né? O anti-aging, que a gente vê mais nas propagandas de produtos para evitar a questão da idade na aparência, no geral, né? Mas exatamente. O anti-aging como um todo, evitar a velhice, né? Evitar a velhice, que, na verdade, é uma das coisas mais naturais que a gente tem na nossa vida, porque basta viver e envelhecer para chegar nela, né? Exatamente. E ele nunca escondeu o desprezo que ele tinha por remédios na época, que eram promovidos por jornalistas. Charlatões. Curandeiros, ditos curandeiros, para falar sobre querer... Nessa época já tinha uma noção do rejuvenescimento. Hoje a gente tem isso bem exacerbado. A gente vai falar um pouco mais depois, como é no dia a dia, mas isso começou nessa época. Então... foi aí que surgiu a gerontologia, que é um campo de saber que estuda o envelhecimento e a velhice nos seus aspectos biológicos, psicológicos e sociais. E acho que hoje a gente já considera também os aspectos espirituais. Eles estão muito englobados nos aspectos sociais, mas é um estudo também... que tem se feito, né, em relação à importância das crenças, né? E principalmente relacionadas às gerações, né? Os velhos que nós temos hoje, né? A gente não sabe ao certo como serão com os próximos velhos. Que seremos nós. Com as próximas gerações de velhos. Se essa questão da espiritualidade vai continuar, né? Vai prevalecer, ou se ela vai ter uma mudança. O que é interessante pensar, por exemplo, quando a gente fala do L. Mitchnikov, lá no começo do século XX, é parar para pensar que... Olha que interessante, a gente fala sobre essa questão do anti-aging, do quanto as pessoas já falavam sobre a fuga, né, da velhice, a fuga da morte, e não só na questão física, mas principalmente na aparência, que sempre foi muito importante, né, durante todo esse tempo. E a gerontologia se faz importante justamente por isso. Imagina que a gente está hoje, em 2020, falando ainda sobre o anti-aging, onde o mercado, a farmácia ganha, enriquece muito a partir disso. Então, assim, a gente ainda tem os charlatões aqui. Então, se passaram muitos anos e a gente continua nesse debate porque ainda existe muito preconceito em relação à velhice, existem muitos estereótipos, coisas que a gerontologia veio para conseguir militar contra isso. E a gente tem uma dicotomia hoje em dia. Por um lado, a gente tem um maior acesso à tecnologia, aos sistemas de saúde, para a gente viver mais e viver com maior qualidade de vida, mas, por outro lado, a gente tem essa mesma tecnologia para tentar se distanciar da velhice. E a palavra é essa, tentar, porque é uma coisa que a gente nunca vai conseguir. Como dizia a sua avó, se quer tem que morrer cedo. Tem que morrer cedo. Para viver jovem. Se não quer ficar velho, tem que morrer novo. Exatamente. E uma coisa, por exemplo, interessante sobre isso, que é coisas inocentes, porque a questão do processo de envelhecimento, ela tá em tudo, né? Porque a gente vive, a gente envelhece, algumas pessoas falam que a gente envelhece desde a primeira concepção, então, quando a mãe engravida, a gente já está envelhecendo naquele processo. Então, o próprio processo celular de formação do ser humano já é o processo de envelhecimento dele. Porque as pessoas confundem muito, né? Envelhecimento com velhice. E às vezes a gente fala assim, eu estou envelhecendo porque eu estou chegando nos meus 40, nos meus 50. Ou quando eu envelhecer. Só que assim, o envelhecimento é agora, ele está acontecendo a todo momento. Ele está acontecendo a partir do momento que você tem vida, né?
E o que é interessante em relação à questão de como a gente não tem essa visão de que o envelhecer começa agora e de que a velhice é aquela fase final, mais próxima da morte, por exemplo, toda essa questão gera uma série de tabus e uma fantasia sobre a juventude, um mito da juventude, sobre a juventude eterna, sobre a juventude como algo a ser conquistado, quando, na verdade, a juventude é só uma categoria, é só uma fase da nossa vida que foi construída como uma categoria etária. Tanto é que a gente já teve algumas mudanças em relação à idade do que se considerava infância, do que se considerava idade adulta, velhice, né? E é até legal mencionar que a infância, ela surgiu como categoria na Idade Média. Porque antes da Idade Média e durante também... Depois, na verdade, na verdade. Depois da Idade Média. Porque a pessoa nascia, principalmente os homens, que eles nasciam, quando eles ainda eram crianças, eles já iam trabalhar. Eles eram vistos e representados como homens, tanto que existem muitas... Mini adulto mesmo, né? Mini adulto. Tanto que existem muitas pinturas, né, dessa época... Que representam. Então, você vê um homem pequenininho ali e fala, nossa, é um anão, ele está longe, o que é? Não, uma criança. Só que não era visto como uma criança na época. E aí, com pesquisa, com conhecimento sobre o nosso processo, o nosso desenvolvimento, começaram a perceber da importância que tinha de categorizar essa fase da vida. E a categoria etária, ela é uma organização em sociedade, como todas as outras que a gente tem, né? E que também está permeada pela cultura, porque a gente também percebe que mesmo a gente tendo as categorias etárias para a questão das leis e dos direitos a partir de cada idade, cada cultura se comporta de uma forma diferente, ou em um ano diferente, uma fase diferente em relação a essas categorias. Então, só para falar do Brasil, não precisa nem comparar agora com outras culturas, mas a gente teve uma geração anterior à nossa que casou muito cedo, que teve filhos muito jovens, e num cenário onde isso era normal. Onde isso, na verdade, anormal seria não viver esse estilo de vida com determinada idade. Hoje a gente não sabe mais, a maioria, né, uma boa parte, já não sabe mais nem se vai ter filhos ou se vai casar, porque hoje, com toda a questão desse crescimento em relação às políticas para as mulheres, em relação à luta a favor do anticoncepcional, dos métodos contraceptivos, muita coisa muda nesse cenário, e as possibilidades de viver, as possibilidades de ter famílias ou não, e trajetórias profissionais, principalmente para as mulheres, modificaram muito esse quadro, em relação a nascimentos de criança, em relação a constituições familiares. Então, tudo isso implica no processo de envelhecimento e em como a gente vai continuar envelhecendo e chegar na velhice, né, daqui a alguns anos. Aproveitando que ela já falou da pirâmide demográfica, pirâmide etária, ela já apontou alguns links do porquê que a gente está tendo uma inversão da pirâmide. Além dos métodos contraceptivos, além do maior acesso à tecnologia, a gente tem mais acesso a sistema sanitário, e a gente acredita que o fundamental seja o maior acesso à educação. Um dos, aliado à tecnologia. E aí o que vai acontecendo justamente isso, as pessoas decidem não ter filhos, ou ter menos filhos, e aí a taxa de natalidade vai diminuindo. Enquanto isso, com maior acesso à tecnologia, à educação, a gente vai vivendo mais e com mais qualidade, e as categorias dos idosos, sobretudo os idosos mais longevos, 90 anos acima. Essa parte mais específica está crescendo de forma abrupta, como a gente nunca tinha visto. Né? E o importante lembrar, quando a gente fala, por exemplo, sobre todas essas mudanças, antes a gente via uma forma do cuidar do idoso em sociedade que também sofreu muitas mudanças, né? E não só em relação
ao cuidado com o idoso, mas a questão da família, a proteção social e tudo isso. Antes, a gente tinha uma atenção muito voltada para o âmbito familiar. Então, a constituição familiar era muito importante porque ela também era a seguridade social que a gente tinha. Antes de ter muitas leis, muitos outros projetos para direito e coisas do tipo, a gente usava também isso também era uma estratégia, não era só uma crença, mas também era uma estratégia responsabilizar a família pelo cuidado, a família pelo cuidado da mulher, a família pelo cuidado dos filhos, a família pelo cuidado na velhice daquele idoso que fazia parte daquela família. E aí, com esse processo histórico e essas mudanças em relação a leis e projetos para responsabilizar o Estado, né, por cuidar das pessoas. E nisso a gente insere não só o Estatuto do Idoso, mas o Estatuto da Criança e do Adolescente, outras leis protetivas em relação às mulheres. Então, com tudo isso, a questão da atenção ao cuidado dos idosos, das pessoas no geral, ela deixa de ser só uma atenção dentro da família. Ela passa a ser uma responsabilidade do Estado também. Está ali assegurada pela Constituição de 88, né? É ali que muita coisa se define, é ali que muita coisa muda realmente para chegarmos ao ponto que estamos agora, né? De ter todos esses estatutos e de ter acesso a todos esses direitos, né? E a Constituição de 88 foi a base para a criação de novas políticas públicas para todas as categorias, mas sobretudo para a categoria da velhice. Sim. E primeiro a gente teve, como você contou, em termos de políticas públicas, a Constituição de 88. Depois, como uma segurança social para a pessoa idosa, a gente teve também em 1994 a Política Nacional do Idoso, que se pautou muito na Constituição de 88. E ela pegou a Constituição de 88, mais os debates internacionais que estavam tendo sobre envelhecimento, e viu que, olha, a velhice na Constituição, a gente coloca lá que a gente tem que proteger a família, tem que proteger os adolescentes, as crianças, mas a gente precisa ser mais específico ainda, né, com essa categoria. Até porque o envelhecimento hoje é uma coisa relativamente nova, porque os idosos de hoje, eles não tiveram exemplos de como envelhecer, porque são eles que estão envelhecendo agora. A gente que tem exemplo, a maioria, tempo, né? E há mais tempo. Uhum. Somos nós que estamos tendo exemplos de formas de envelhecer com eles. De modalidades, né, de como atender esse público, de entender as diferenças, né, que a gente fala muito no nosso curso sobre heterogeneidade, né, que é também compreender as diferenças desse público. Porque uma coisa que a gente vê bastante em relação à gerontologia ainda, e em relação aos idosos especificamente, é que os preconceitos e os tabus em relação à velhice colocam esse grupo etário como um grupo homogêneo, como se eles fossem todos iguais. Com as mesmas características. Envelhecendo do mesmo jeito. A partir dos mesmos lugares. E a gente sabe hoje que a categoria etária, ela tem um propósito, né? Ela tem o propósito de garantir leis, direitos específicos para aquele grupo, mas que aquele grupo é muito diferente. E aquele grupo vem de trajetórias muito diferentes, trajetórias econômicas diferentes, trajetórias raciais diferentes, educacionais diferentes, né? E que isso é o que vai possibilitar, tipo, dentro do estudo da gerontologia principalmente, atender essa gama de pessoas de uma forma que não as coloque dentro de uma caixinha, né? Onde a gente compreenda que a gente precisa entender o idoso como um ser complexo, né? Com diversos problemas, com trajetórias diferentes. Complexo e completo. Exatamente. E deixar alguns tabus, né? Abrir mão de alguns tabus que a gente tem em relação a isso, porque a gente está nesse processo. A gente também vê o próprio envelhecimento, mas a gente não enxerga ele de verdade ainda, né? Que a gente vê muito isso no outro, né? Tanto tem uma professora, uma das rainhas da gerontologia, a Deber. A professora Deber, ela
mencionou isso numa live que ela fez, falando sobre pandemia e velhice, que ela via isso nos outros, assim como nós vemos os outros, os velhos, e hoje ela é velha, então o outro hoje sou eu. Então, como eu fiz o que eu queria para eu ter um envelhecimento melhor, como eu me vejo hoje e como eu via a velhice quando eu era mais novo. Então, isso é legal, a gerontologia vem também... Como eu vejo o velho, né? Como eu Porque vejo o velho às vezes hoje. ele acaba sendo um personagem na nossa vida. Ele é uma coisa só. Então, ele é mais fácil de entender, né? E é mais fácil de encaixar nos nossos rótulos, dependendo de como a gente se comporta com eles, né? Então, ele é bonzinho, ou ele é ranzinza, ou ele é uma dicotomia, né? Ou ele é uma pessoa muito chata. Era isso que eu ia falar. Ou ele é aquele vozinho bonzinho, bonitinho, ou é aquele senhorzinho do up que manda o menininho embora o tempo todo, né? Só existem essas duas possibilidades e não é assim, né? Eu aprendi isso muito com vocês, né? Lógico. E assim, é um momento de debate onde a gente nem aponta para as pessoas que elas estão fazendo a coisa errada, mas assim, chamando elas para compreenderem todas as outras coisas onde elas encaixam as pessoas, né? Tipo, então não é só uma questão com a velhice por si só, é uma questão sou da categoria mulher e preciso entender-me como uma mulher branca e preciso entender a minha amiga que é uma mulher preta e preciso entender a minha outra amiga que tem uma condição completamente diferente da minha, que mora em outro lugar, que mora em outra cultura, em outra relação familiar, um outro lugar, né? Então, a heterogeneidade ela tá aí, né? Principalmente entre a nossa espécie, né? A nossa espécie conseguiu dominar a comunicação, conseguiu dominar o registro, conseguiu dominar a cultura, conseguiu fazer a cultura acontecer, né? E isso traz a diferença, né? Tipo, só a cultura por si só já traz a diferença. E aí o nosso modo de viver econômico, político, traz todas essas diferenças. E elas vão estar presentes em toda a nossa fase da vida, né? Então, adolescentes não são iguais. Adolescentes nem todos são felizes, alegres, e saem todos os dias e conversam com todas as pessoas e são maravilhosos e muito divertidos, inteligentes e entendem de tecnologia. Então, dentro de uma mesma faixa etária, existem pessoas completamente diferentes, né? Por que não no velho? Por que não? Por que não vai ter um velho que é legal ou um velho que é chato, mas não é porque ele é velho? Aquela pessoa, é ela. E é curioso pensar que, às vezes, a gente tem a ideia de que estamos vivendo, estamos envelhecendo, mas a gente tem a noção de que todo velho é igual. Então, eu sou diferente de você, que é diferente dela, mas quando a gente ficar velho, não importa o que a gente faça, como a gente seja, vamos ficar todos iguais. É que, na verdade, isso nem é uma questão, né? Porque como a velhice é aquele lugar que está lá longe, aquela coisa que ainda não está perto da nossa realidade, então a gente deixa para ver quando a gente chega lá. E é outra coisa também, porque quando a gente chega lá, o que acontece? Que a gente estuda muito na gerontologia, a negação da velhice. Chegamos na velhice, e quando eu falo chegamos na velhice, no Brasil, sendo um país em desenvolvimento, no Estatuto do Idoso está lá, pessoas velhas são aquelas com 60 anos ou mais. É uma categoria. Categoria, beleza. Fiz 60 anos, sou velho, ponto. Tem algo de errado nisso? Não, nada. Mas quando a gente chega, a gente não se aceita como velho. Então, muitos dos diálogos tem essa ideia de que, às vezes alguns aceitam, não, eu sou velho, porque já tem 60 anos ou mais. Já está lá. É incontestável, já é né? categorizado, institucionalizado, digamos assim, mas eu tenho um espírito jovem. Então, essa é uma outra questão que a gente fala muito, porque como a velhice está só no nosso imaginário, na nossa cabeça. Eu só vou ser velho quando eu quiser. Porque aí velho tem toda aquela conotação, tem todo aquele significado de uma vida limitada, uma vida cheia de limitações, uma vida com doenças, às vezes uma vida solitária. Então, a velhice ainda continua sendo um personagem, muitas vezes na velhice da pessoa mesmo. Então, ela sabe que ela é sujeito naquele espaço, ela sabe que ela tem direitos, ela sabe até que ela
tem gratuidade no passe, ela sabe que ela vai viajar, ela sabe que ela consegue um lugar na fila como prioridade. Então, assim, ela entende, a partir de leis, de direitos, que ela é uma pessoa idosa. Mas quando ela precisa se ver como uma pessoa velha, o debate é, muitas vezes, completamente diferente. Né? Então, a velhice, ela vira mesmo significado de morte, ela vira significado de doença, de improdutividade. E aí, como eu, com 70 anos, cuidando dos meus netos, saindo para ir para a escola... Sabendo manusear usando o celular. Sabendo manusear a tecnologia de hoje. Eu sou velha? Como assim? Tipo, né? Então fica quase impossível, né? E é isso que a gerontologia também tenta trazer para o debate, né? Então vamos conversar sobre a velhice tal como ela é, diversa, né? Um espaço, né? Uma categoria e uma idade onde existe doença, onde existem problemas sociais, onde existem momentos completamente inusitados, aventuras, coisas novas nas vidas das pessoas, né? Momentos onde ainda existe beleza, existe sexo, existe uma variedade de coisas, como em qualquer outra fase. Existe uma vida em continuação ainda. Então, exato, não é uma coisa que para por aí. Mas hoje em dia a gente já vê muito o velho como consumidor ativo. Sim, Perceberam a pessoa velha como um nicho que consome muito. Então, o marketing para esse grupo populacional também cresceu bastante. Mas, infelizmente, ainda vive os preconceitos, ainda faz os seus produtos, muitas vezes pensando dentro da caixinha, né, e não fora. Então, ainda oferece produto para esse grupo, mas de uma maneira inconsciente, muitas vezes, né, sem compreender, de fato, o que é a velhice e o processo de envelhecimento, né? Então, a gerontologia também convida isso. Por isso se trata de uma temática, né, e de um estudo que é generalista. E ele é generalista não por uma questão de a gente não sabe muito, sabe um pouco de tudo, mas não sabe profundamente de nada. E não é por esse ponto, mas é justamente por compreender que a fase do envelhecimento ela está em toda a nossa vida e ela é permeada por todas as questões, né? Ela é permeada por tudo, ela é permeada por entender a tecnologia, ela é permeada por entender o ambiente onde a gente vive, como ele é adaptado conforme as nossas necessidades, é entender a nossa alimentação, é entender o biológico, né, o psicológico e o social. E essa é a importância do profissional gerontólogo, porque como ele enxerga o envelhecimento, a velhice de forma ampla, a atuação dele com gestão do envelhecimento é fundamental, porque existem muitas profissões que, por exemplo, a geriatria. A geriatria são médicos que cuidam de idosos, mas eles veem os idosos... A partir da visão fisiológica. Da visão fisiológica, biológica, e a gente não. A gente já vê, a gente vê mais além. Por isso que o que a gente fala muito é um palavrão, que é interdisciplinaridade. O que é isso? As profissões e as disciplinas diversas, elas são dependentes entre si. Porque, beleza, na teoria você consegue separar, e olhe lá. Mas na prática, não. Quando você fala de cuidar de alguém, as profissões, elas são dependentes. E é por isso o gerontólogo faz essa conexão entre a pessoa, entre o profissional, entre todos os profissionais. E uma das atuações também do gerontólogo é capacitar profissionais para atender o idoso, mas também não para aquele profissional atender a qualquer idoso, paciente idoso, mas para ele ter essa noção do conjunto, de não, a equipe toda precisa se unir para aquele paciente. Então, assim, para quem fica em dúvida sobre o que o gerontólogo faz, que eu acho que esse é o ponto também, né, tipo, o que essa pessoa faz? A ideia central do curso, principalmente o nosso, que é da USP, né, que é o nosso curso aqui de São Paulo, tem da UFSCar também, né, que tem focos um pouco diferentes, né, a USP pega um pouco mais a gestão, e a UFSCar pega um pouco mais a questão biológica, né, se apega um pouco mais a essa questão da saúde.
Mas, no geral, a ideia é que o gerontólogo seja o gestor dentro de núcleos e dentro de grupos, entre grupos de saúde ou grupos sociais. Então, é o que a gente chama de mediador, né? Então, a gente tem uma reunião de disciplinas diferentes, de saberes diferentes, e é o gerontólogo, o profissional habilitado para fazer essa ponte, para fazer as pontes entre essas profissões diferentes. Então, se eu tenho uma instituição de longa permanência, que é o que a gente chama, né, como popularmente de asilo, né? Se a gente tem uma instituição de longa permanência e lá dentro eu tenho assistente social, eu tenho um administrador, tenho um psicólogo, tenho enfermeiro e tenho um médico que vai regularmente para aquela unidade. Cada um cuida de uma área específica, daquelas pessoas que moram naquela residência, né? Então, o enfermeiro, ele está ali regularmente, dando as medicações, ele está acompanhando mais de perto a questão da saúde daquele paciente, né, daquele idoso, enfim, e ele vai passar isso provavelmente para o médico, ele precisa passar em algum momento, porque ele é a hierarquia, digamos assim, né, para resolver casos mais sérios. Mas aí eu tenho assistente social, e assistente social vai compreender aquele mesmo idoso e saber se a família está indo visitá-lo, e saber se ele está recebendo o dinheiro que ele tinha, que a família tinha combinado de fazer repasse para o que ele precisava, se ele está recebendo as medicações como deveria. E aí a gente tem o psicólogo, que vai atender essa pessoa para entender por que determinado filho ou neto não vai visitar, por que isso acontece, se tem alguma questão por trás de tudo isso. E aí, ok, legal, cada um desses profissionais, eles veem alguma coisa específica nessa pessoa e tomam ações a partir daquilo que elas estão fazendo. Se elas continuam naquele caminho sozinhas, elas vão sempre se limitar a uma questão que só elas conseguem enxergar, que está relacionada à área profissional. Eu sou enfermeira, então eu estou vendo, estou acompanhando a pressão dessa pessoa, eu sei que ele tem um problema de pressão alta e eu sei que isso acontece mais ou menos tal dia, em tal situação, mas eu não faço ideia se aquilo está ligado a uma questão familiar, se aquilo está ligado a alguma questão psicológica, a alguma dificuldade financeira que aquela pessoa está sofrendo. E é no momento em que existe uma reunião entre esses grupos que as coisas ficam mais claras. E o gerontólogo é o profissional que vai sentar com essas pessoas e vai vai fazer a gestão de caso dessa pessoa. E vai apresentar todos esses fatos para auxiliar cada um na sua profissão a ajudar aquela pessoa, sem fazer isso de uma forma reducionista. E para todo mundo ter a compreensão de que eu não sei muito da sua área, mas eu sei que ela é importante no que eu faço. Também. Que é importante e eu sei o que o paciente, o que a pessoa está falando para você. Então, talvez isso possa mudar, sei lá, a medicação que eu estou dando, talvez, já sei. Você começa a ter mais noção de que, já sei então por que acontece isso. Eu acho que isso pode acontecer porque ele faz isso dessa forma. Porque você conversa com a equipe e aí a gente tem essa noção que muitos profissionais muitas vezes não têm. Tanto que algumas vezes, muitas vezes, há gerontólogos que fazem essa capacitação para profissionais de ILPI, né, que é a Instituição de Longa Permanência para Idosos, que ficam muito surpresos quando a gente fala da importância da equipe interdisciplinar, que todo mundo depende de todo mundo. Então, a gente precisa trabalhar de forma conjunta. Tem um exemplo que eu acho que é interessante, que é o das UBSs, né? Que é do programa SUS. Porque o programa SUS, ele é assim, tipo, o SUS como projeto, ele é incrível. Ele é assim, já é reconhecido internacionalmente. É um exemplo, né? Então, enfim, só para deixar um parênteses, defenda o SUS sempre, né? Por favor, sem eles somos nada, né? Defenda como a sua própria vida, porque no final das contas ela é, né? Quando a gente precisa, a gente entende, mas acho que a gente não precisa chegar a esse ponto para compreender a importância, para valorizar, né? E para defender. E o SUS tem um programa muito legal, que é o PSF, que é o Programa Saúde da Família.
quando a gente fez alguns estágios, né, na USP, a gente teve a oportunidade de fazer estágio no UBS. E a gente, como gerontólogo, ficou acompanhando de perto o programa Saúde da Família. No programa de Saúde da Família, existem profissionais, que às vezes são profissionais da comunidade mesmo, que eles se tornam um mentor dentro daquela comunidade. Eles vão visitar as pessoas dentro das casas, eles mantêm uma conversa com essa pessoa, para entender como está o processo daquela pessoa. Basicamente, entender o processo de envelhecimento dela. Porque eles vão para conversar a respeito da saúde, a respeito de medicações que precisam ser tomadas. Das relações e tudo isso. Esse profissional, ele vai até essa pessoa que mora na comunidade, ele volta para a UBS e tem os dados desse paciente que mora na região. E aí, dentro de algumas UBS, já existem algumas equipes profissionais que fazem reunião, que conversam entre si, né, e discutem com médico, discutem com enfermeiros, para conversar a respeito desses casos. E aí, só para dar um exemplo de uma disciplina que eu fiz, e a gente falava sobre o programa Saúde da Família, por exemplo, para a gente entender como ainda existem disciplinas, principalmente da área da saúde, o que é um pouco preocupante, que são muito por departamento. Elas ficam muito reduzidas dentro do próprio espaço. A medicina é a principal delas, até pela questão do prestígio social e toda essa questão, né? E que muitas vezes profissionais de medicina, na sua própria formação, têm o direito de não fazer disciplinas que são mais voltadas para a área social, então perdem, né, durante toda a sua formação, perdem o foco dentro dessa área que é tão importante e às vezes deixam passar coisas que são essenciais. Então, nesse lugar onde a gente conversava, nessa disciplina, uma médica mostrou para a gente um caso, essa médica é do programa Saúde da Família, e ela conversou com outro médico que estava cuidando do caso de uma pessoa que estava tendo problemas seríssimos, assim, respiratórios, já tinha efizema pulmonar, e já tinha questões relacionadas à rinite e todas essas coisas. E aí, enfermagem e médico já estavam, assim, né, lotando a pessoa de remédio, então, tentando dar um jeito na vida dessa pessoa, tudo quanto é custo. Quando começou a se investigar melhor, e a UBS começou a fazer essas reuniões, começou a ser obrigatórias, né, seriam obrigatórias essas reuniões de equipe, descobriram que essa pessoa morava num lugar que tinha muita umidade e que a casa era quase completamente mofada. Então, insalubre total. Completamente insalubre. Então, assim, que remédio vai resolver a situação dessa pessoa? Então, o que a gente faz com isso? Então, assim, o médico, ele é essencial? Ele é, sem dúvida alguma. Mas só ele, dentro daquilo que ele se propôs a fazer, vai ser o suficiente para entender aquela pessoa? Ou a gente precisa de um assistente social para compreender qual a situação de vulnerabilidade que aquela pessoa está? O que pode ser feito por ela para melhorar a saúde dela? E não só a saúde, né? A saúde, o psicológico, toda a questão. Porque não deve ser nem um pouco fácil viver na condição dessa pessoa, né? Que já tinha um problema de saúde que só se agravou por conta do ambiente em que ela morava. Então, essa é a reflexão e esse é o debate principal, assim, da gerontologia, né? É falar sobre o generalismo não como uma forma de tratar tudo de maneira rasa, mas usar ele como ferramenta de gestão para conversar com as áreas que entendem, né? Então, eu entendo mais da área da medicina, então eu vou falar com o enfermeiro, é ele que está ali todo dia. Ele que vê o dia a dia daquela pessoa em relação à saúde. Ele sabe. Conversar para sugerir. Exatamente, para sugerir, inclusive, né? Porque também, antes, a gente tinha a ideia de equipe multiprofissional. E aí a gente sentiu a necessidade de falar de interprofissional. Porque quando é multi, é muito. E muita gente falando só sobre o que sabe, sem trocar, não chega a nada, né? Então, a gente chega numa discussão, num debate de ego, para saber quem entende mais, quem vai tomar a própria decisão sobre aquela pessoa, e não é assim que funciona, porque a gente está cuidando de uma vida. Então, a gente precisa entender que tudo isso está inserido, né, dentro de uma pessoa só, e que para isso precisam dessas trocas. E isso casa muito com as mudanças pedagógicas também, quando você fala do multi para o inter e para o intradisciplinar, né?
A gente viu há muito tempo se trabalhar somente com questões multidisciplinares, então eu trabalhava com um monte de disciplina e não as relacionava. Hoje em dia, a gente tem trabalhado muito mais com o inter e o intra, né? Como um cálculo de matemática está inteiramente ligado a uma questão de física. Isso para relacionar e para ficar um pouquinho mais evidente ainda o que é que isso significa, né? Isso não é só interdisciplinaridade, não é trabalhar duas juntas, é trabalhar dentro, né? Então, o intradisciplinar também se faz necessário, tanto, né, para as escolas, mas também para questões de saúde, para o interesse social, né? E a gente vê que esses programas de saúde da família, eles, quando aplicados corretamente, eles funcionam muito bem. Os idosos, né, principalmente o público idoso que é tratado, são aqueles que menos usam medicação. Porque você acaba descobrindo que são fatores externos, que não são fatores biológicos ou fisiológicos, né? E o que é muito importante e interessante de se ver, né? Então, o sonho é que a profissão esteja lá aplicada junto com o PSF, né? Isso seria impecável, né? Para a gente ficar, levar sempre a questão agora voltou. Para a gente focar sempre na questão da prevenção, que hoje no Brasil a medicina, principalmente a farmacologia, né, não está muito interessada na prevenção, mas no tratamento. Então, quando alguém tem alguma doença, sobretudo doença crônica, é mais difícil ainda de curar, porque a doença crônica ela surge ao longo do envelhecimento e mediante o estilo de vida, tratamento farmacológico, que ele não seja o único, né? Sim. Então, a questão da medicina... Da família, por exemplo. E da medicina mesmo, né? Da medicina como um meio para a cura, um meio para sanar coisas, né? E não um meio para prevenir e um meio para tratar de modo global, né? Eu acho que essa que é a questão, que nem muito se discutiu na época sobre os médicos que vieram para o Brasil, né? Acho que as pessoas lembram, né, dos casos dos médicos cubanos que vieram trabalhar no Brasil. Isso gerou muita polêmica na época e tudo. Só que, assim, é incontestável, independente de outras questões que as pessoas tenham relacionado a isso, né, sobre empregos e paramédicos e coisas do tipo, que a medicina em Cuba tem um foco muito diferente do que a gente tem hoje no Brasil. E se estuda muito mais a prevenção do que a cura. Então, tipo, esse modo de fazer a medicina acontecer dentro de um ambiente onde existam essa interdependência, né, essa comunicação dos outros profissionais, que é o que o programa da saúde tenta fazer no SUS, é fundamental, né? É isso que é importante. Por isso que envelhecer no Brasil numa categoria social é de um jeito e envelhecer em Cuba em qualquer categoria social é de outro jeito. Exatamente. Né? Até porque a gente aí estão as disparidades, né? Porque a forma como, ao longo do processo de envelhecimento, esse ser humano foi tratado. E aí, ao envelhecer, ele não vai desenvolver determinadas doenças, ele não vai sofrer com determinadas vulnerabilidades, né? E eu acho que é isso que é importante entender. E aqui no Brasil, esse curso se faz muito necessário. Ele é muito importante e ele precisava estar em toda a UBS. Ele precisava estar em todos os hospitais, né? Fazendo realmente um atendimento focal, individual, porque eu olho e observo, eu não conhecia o curso antes da Mariana ir fazer, né? Depois o Renan, e aí dentro das nossas conversas a gente sempre fala muito sobre isso, né? Sobre como é importante, sim, enquanto profissão, e importante lutar pela regulamentação, né? Nós, historiadores, esse ano 2020 só, que conseguimos regulamentar a nossa profissão, foi a base de muita luta,
E eu acho que a luta pela regulamentação da profissão, para que aí sim tenham concursos públicos, que tenham contratação realmente em massa, né, desse tipo de profissional, é essencial para um país que está passando por um processo cada vez maior de envelhecimento, né? Sim, é uma novidade, né, quanto demanda, é muito novo, então, ao mesmo tempo que é muito novo, a gente tem a gerontologia aqui no Brasil desde 2005 como curso de graduação, né, já existia antes como curso de pós-graduação, né, na PUC, né, principalmente, depois na Unicamp, e depois como graduação. E aí a gente entende essa importância dessa profissão, assim como a gente compreende a importância da profissão do historiador, que já é uma profissão bem mais antiga, que demorou, né, que a duras penas, né, conseguiu agora essa regulamentação. E a gente compreende porque é uma demanda completamente nova, é uma coisa que a gente ainda desconhece, ainda é um campo muito diferente para a gente, né? Nunca se viveu tanto tempo, né? Então, chegar aos 60 anos ainda te dá a possibilidade de mais 60 anos, né? Dentro de uma mesma faixa, dentro de um mesmo grupo, né? Então, o que a gente faz com tudo isso? 60 anos, a possibilidade de 60 anos depois, tipo, como ajudar essas pessoas a terem qualidade de vida, né? E como ajudá-las a planejar a velhice delas, esse momento, porque porque antigamente acontecia muito a gente tinha uma visão e uma cultura produtivista, então a gente... Capitalismo, né? Pautada na nossa economia, na nossa forma de viver politicamente. Então, né? A gente trabalhava, e aí, quando a gente não conseguia mais, não tinha mais... a gente usava muito o nosso físico antes para trabalhar. Desgastava. A gente se desgastava, se aposentava e logo morria. Então, você não precisava planejar muito depois da sua aposentadoria. Você sabia que você não ia viver tanto, então era um momento de descanso. E isso acaba se tornando também um modo de pensar, né? No final das contas, né? Era uma coisa que acontecia que depois gerou um pensamento sobre improdutividade, por exemplo. A velhice, né? Nessa época, sobretudo antes do século XIX e até no século XIX, ela era vista como decadência. Então, o desenvolvimento nessa época... em termos de pesquisa, do imaginário das pessoas mesmo, era o seguinte: a gente se desenvolvia até a adolescência. Depois, a gente era só decadência. Então, a partir daí, a pessoa não tinha, era vista como uma pessoa sem utilidade para a sociedade. Ela não tinha proteção social, não tinha nada. Aliás, ela era um peso, ela era vista como um peso. Ela era um peso. E, assim, uma coisa que é legal a gente trazer agora, em relação a isso, né, para a gente não esquecer, é a própria questão da pandemia, né, sobre isso, como a gente tem observado questões muito problemáticas sobre o discurso do grupo de risco, do isolamento social, de como o idoso é colocado nessa situação, né? Então, como se só ele fosse fragilizado, como se só ele tivesse exposto a esse vírus de uma forma, né, mais violenta, e isso chegou a níveis muito dramáticos, porque não só no Brasil, mas fora do Brasil, a gente ouviu muitos políticos, muitos representantes, colocando o velho em último plano, né, para essa situação. Nessa triagem, né? No atendimento. Exatamente. E aí a gente volta para a ideia do capitalismo. Tudo bem, tem a questão, sim, tem o fato de que as pessoas velhas têm a maior propensão de ter o coronavírus, às vezes por doenças crônicas, pelo estado de saúde decorrente normal pelo processo de envelhecimento. Só que você colocar apenas essas pessoas como grupo de risco e pensar na questão da utilidade
é muito, então, é muito vamos perigoso. escolher, né, assim, tipo, quem a gente vai escolher. Essa nossa professora, que é muito conhecida, né, da gerontologia, que é a Debé, ela fala muito sobre o discurso de guerra, né? O que é o discurso de guerra? Ele não está só na guerra, não está lá, não teve só lá na guerra mundial, ele não está lá só naquele momento onde a gente fala assim, nossa, agora a gente precisa combater o inimigo, então a gente precisa fazer escolhas, né? Escolhas muito importantes, né? Quem fica, quem vai, e como isso funciona. O discurso de guerra, ele está presente em diversos momentos, em diversas situações problemáticas, né, na nossa vida. E na pandemia a gente conseguiu ver isso de perto, porque a gente ouviu e foi escolhido, né, tipo, a questão do vamos dar preferência para os jovens, né, e os velhos vão ficar em segundo plano, porque a gente precisa que eles vivam, digamos assim, né? Se a gente precisa garantir para alguém, a gente precisa que esse grupo viva, não esse. Para manter, né, a economia, porque é outro debate. Exatamente, né? Eu não lembro agora se foi um deputado, mas foi um representante político dos Estados Unidos, do Texas, que ele fez um pedido, né, ao público, pedindo para os avós, e ainda falando, né, falando dos velhos como avós, se referindo aos velhos como avós, e não como população velha, né, porque, afinal de contas, todos os velhos são avós. E avós. E aí meu pai e o nosso pai. E outros pais, né? E ele fez um clamor, assim, tipo, público, pedindo para os avós darem espaço para os jovens crescerem economicamente. Então, assim, abram mão da vida de vocês, avós e avós, para dar espaço para os seus netos, economicamente, né? E ele pontuou isso, né, para deixar bem claro de onde vinha, né, esse discurso de guerra, qual a importância dele, por que a gente precisa priorizar, né, esse grupo e não esse, né? E já linkando com isso a própria questão da previdência, né, que é um tema também muito debatido e que também está dentro desse discurso, né? Esse discurso de preterir a pessoa velha, de impedir que ela tenha o que é por merecimento, né, de todos esses anos de trabalho como direito, e é uma conquista, né, tudo isso foi uma conquista política de muitos anos, né, e que a gente corre o risco, né, muito grave de perder e ver piorar toda essa situação. E tudo isso porque a gente entende que esse sujeito, ele já não tem mais o que oferecer para a sociedade, que a gente está num estado muito, assim, muito emergencial em relação à economia, onde a gente não pode separar uma parte para dar para esse grupo, né? Quando, na verdade, muitos idosos são arrimo de família e sustentam a família, sustentam mais de uma geração, sustenta às vezes o filho, sustenta o neto e ainda sustenta o bisneto com aposentadoria. Porque né? A gente acaba voltando em termos de proteção social para a Constituição de 88, porque lá, como lá é a base para tudo, e na época o Brasil foi um dos pioneiros da América Latina a garantir políticas públicas a garantir renda para os trabalhadores. Então, se iniciou daí. E o que hoje a gente enxerga como aposentadoria, às vezes, muitas pessoas veem como uma renda que... Quem vai pagar essa aposentadoria? Como, isso vai ser só para mim, eu me aposentei. Eu vou ter essa renda para mim e muitas vezes eu tenho que ter um outro trabalho para conseguir complementar a renda. E às vezes sustentar a família. Só que muitas vezes a gente não leva em consideração isso, o sustento da família. Porque acontece muito, as pessoas casarem, separaram. Para onde os filhos vão? Voltam para casa dos pais. Voltam para casa dos pais. E aí, nesse momento, principalmente agora da pandemia, muitas pessoas foram demitidas dos seus trabalhos. E aí elas voltam para casa dos pais. E vai viver de qual renda? Da renda dos pais. Então, a gente vê como a aposentadoria não é um dinheiro... não. E ela é um giro. Fora. E ela é um giro na economia, né? Se a gente entende que esse
público consome muito, né? E consome em todas as áreas, né? E que a gente não se engane, porque essas pessoas também gastam em relação à sexualidade, então elas também gastam em motéis, elas também têm uma vida sexual ativa, tem questões relacionadas à aparência, onde elas gastam, não se trata só de remédio e fralda, né? É um público que é um consumidor em potencial, então, assim, chega a ser uma hipocrisia, né? Falar sobre negar esse benefício, ou tentar diminuí-lo, ou tentar dificultá-lo de alguma forma, quando a gente entende que esse grupo tem um poder econômico muito relevante para a nossa sociedade. E também leva a gente ao convite de pensar sobre a nossa aposentadoria. Né? O que a gente espera em relação a isso, né? E o que a gente vai fazer? Exato. E no momento onde a gente vê questões assim, leis trabalhistas sendo derrubadas ou sendo discutidas para facilitar para o empregador, né? E menos para o trabalhador. Então, a gente teve um crescimento do trabalho informal. Nessa época da pandemia, então, nem se fale. Nem se fale. Eu acho que esse momento... Inclusive de adolescentes, né? E a Samara falou aqui uma observação que é muito importante. Lembrando que a aposentadoria não é premiação, né? Ela vem de anos de impostos pagos na vida produtiva. Então, é exatamente isso. E além de toda a arrecadação, ela continua sendo usada, né? Ela continua ali circulando, né? E outra coisa que a gente ia falar também, que é essa questão de como a gente vê o trabalho informal crescendo hoje no Brasil, de como a gente vê leis que estão beneficiando muito o empresário, né, o empregador, e que estão dificultando o processo de envelhecimento, assim, de uma forma, assim, talvez até matando, né, assim, matando pessoas, né, tipo, antes do tempo. Parece um exagero, mas não é, porque se a gente entende que a gente só chega na velhice quando a gente é fruto de tudo aquilo que a gente envelheceu e da forma como a gente envelheceu, a gente sabe que a nossa vida pode ser encurtada por algumas coisas. E quando a gente vê que a gente está perdendo um estilo de trabalho onde a gente tinha mais segurança, muitas vezes, onde a gente tinha o direito a um plano de saúde, onde a gente tinha direito a um benefício, onde a gente tinha um horário específico, onde a gente conseguia pegar um atestado de saúde num dia, porque a gente está numa condição ruim e não ser prejudicado por isso, mostra o quanto esse estilo de vida que a gente vê agora, que muitas pessoas às vezes chamam de empreendedorismo de uma forma errada, né? E acham um liberalismo exacerbado e sem dar nenhum tipo de condição, porque ele não está preocupado com isso, né? Exatamente. E é um romantismo, na verdade, para dar permissão, né? Para permitir que isso continue acontecendo e para fazer as pessoas acreditarem que esse é o modo mais positivo de viver. Mas então, como que essa pessoa vai aposentar? Como que ela vai chegar na velhice dela? Então, tipo assim, como que aquela pessoa que está trabalhando eu não sei quantos anos como Uber, ou trabalhando como Rappi, por exemplo, como vai ser? Né? E levando em consideração que a gente fala assim, tudo bem, mas essa pessoa trabalhou 2 anos dessa forma, trabalhou 3 anos. Tem coisas que a gente leva na nossa vida que elas vão até o fim, elas fazem, e elas têm toda a importância durante a nossa fase até o envelhecimento. Os próprios acidentes de trabalho, as próprias condições precárias de trabalho, elas acontecem num determinado momento e elas não ficam ali paradas. Elas vão com a gente durante todo esse processo, né? E foi legal a Mariana mencionar desse falso empreendedorismo, que na pandemia a gente vê escancarado como isso é uma mentira, né? Que também a gente vê esse empreendedorismo hoje no Brasil como uma responsabilidade individual. Então, antes dessa ideia, dessa noção que a gente tinha de empreendedorismo, quando a gente falava de velhice, ela também era vista e ainda é vista como responsabilidade individual. Embora a Mariana tenha falado, embora esteja no estatuto, a velhice é responsabilidade da família, do Estado e do próprio indivíduo. Mas no imaginário, a gente está vendo a velhice como um problema individual. Então, você imagina a pessoa que é um empresário, que seria
ou melhor, um empreendedor que trabalhou como Rappi, como Uber durante boa parte da vida dela, ela fica velha e ela tem problemas decorrentes desse estilo de vida, além do que já acontece normalmente no nosso envelhecimento. Então, para o outro julgar, falar, você é assim, a gente ouve muito isso, já ouviu muito esse diálogo de, você está assim porque você quis, você está com tal doença, você não consegue fazer isso, você tem uma aparência, você aparenta tristeza, porque você não se cuidou. E casos mais graves até, né? Casos mais graves. Atendimentos hospitalares, por exemplo, sendo subjugados, né? É o mesmo caso, a gente nem precisa chegar na velhice, mas, por exemplo, o caso da menina que sofreu um aborto, que a gente não sabe se é espontâneo ou não é, e aí ela chega lá na UBS para ser tratada e ela tem um profissional que deixa ela lá, Deus dará, larga ela lá, e ainda tem coragem de julgar, né? Então, falar assim, você que fez essa escolha, isso aqui é seu, essa bomba é sua, entendeu? Tipo, eu não vou gostar de você. E é uma coisa que a Samara está falando aqui, que o discurso em relação à saúde dos idosos é tão incoerente que revolta. Os últimos na vaga da UTI, mas o público-alvo de medicamentos caríssimos. Exatamente, a indústria farmacêutica cai em cima. Cai em cima e é muito irresponsável, né? Às vezes, assim, chega a ser uma responsabilidade também da comunidade médica em relação a isso, porque... Eles ganham em cima, muitas vezes, sim, existe, né? Na verdade, assim, nos congressos médicos, né, existem espaço para as pessoas que vão assistir e tem o espaço do prescritor. Então, os médicos, os que têm CRM, eles já estão lá nesses congressos farmacêuticos ou de espaço de saúde como prescritores, porque existem vantagens, existem condições relacionadas a isso. Então, existe esse incentivo. E é outro assunto na gerontologia, que é a polifarmácia, né? Polifarmácia, o conceito de polifarmácia quando a pessoa ingere 5 ou mais tipos de medicamentos. Então, a gente já viu muito caso em artigo, ou conhecemos pessoas velhas que tomavam 13 medicamentos, e isso era o dia a dia dela, elas tinham caixas com medicamento, e essa é uma coisa bem específica que a gente estuda também, que muitas vezes as pessoas não levam em consideração. A exposição do medicamento, por exemplo, à luz solar, exposição do medicamento à umidade, porque os medicamentos vêm em caixas, e alguns, eles têm determinada proteção para eles ficarem lá. E o que acontece muitas vezes? As pessoas rasgam tudo aquilo e jogam em caixas de plástico. Então, além de estar tomando muita medicação, a pessoa ingere e aquilo não faz o efeito no corpo. Isso prejudica mais ainda, porque ela acaba tomando mais, gastando mais dinheiro ainda. Teve um caso, um desses estudos que a gente teve na gerontologia sobre polifarmácia, em relação à medicação, eu li um artigo que uma mulher, ela foi medicalizada, eu não lembro que remédio foi, faz muito tempo, e ela começou a ter alguns esquecimentos por conta do remédio. Só que aí, quando ela foi no médico, o que ele achou? Ela estava com início de demência. Então, ele prescreveu um outro medicamento, achando que era demência, e ela continuou com aquele medicamento. Então, o quadro dela era, assim, reversível, só que, assim, parecia que ela estava num estado de Alzheimer nível médio. Ela foi institucionalizada. Ela foi para chegou a esse ponto. E aí, na pesquisa, eu vou ver se eu acho depois, alguém percebeu que fez uma análise dos medicamentos que ela estava tomando, e aí tirou aquele primeiro medicamento. Aí, ela voltou ao normal. Gente. Voltou à vida ativa. Então, foi um quadro reversível de demência. E muita irresponsabilidade. Isso é muito comum, né? A gente vê. Tem muitas pessoas institucionalizadas, muitos idosos em abrigos, que estão lá, às vezes, por medicamentos. Por questões medicamentosas, que foram mal administradas, né? E é o que a Samara fala, por exemplo, que é a questão do preço, das medicações e tudo isso. E até de quanto isso deve custar e quanto isso deve dar de repasse dentro do espaço público também, né? Não só quando a gente vai lá na farmácia comprar, mas também como isso acontece dentro
do sistema público de saúde, né, em relação a repasse desses medicamentos e tudo. Isso é um problema muito, muito sério falar sobre essa questão da medicação, porque a gente entra de novo na nossa questão política, a gente entra de novo na questão do capitalismo, na questão de como o meio de venda, né, o meio de produção de fármacos, ele tem muitas concessões, ele tem muita liberdade, né, dentro do espaço para ser vendido. A gente vê propaganda de medicamento, né? Propaganda de medicamento todo, né? É uma coisa meio bizarra, né? Se a gente for parar para pensar, tipo, quem quer ver uma propaganda de medicamento, né? Por quê? Como chegou nisso, né? Tipo, a gente falar para a pessoa que ela tem uma dor de cabeça ou ela tem alguma coisa que a gente vai ou um polivitamínico. Ou um polivitamínico. Nossa, como se todo mundo precisasse tomar. Exatamente, né? E é falado de uma forma bem, assim, bem fácil de entender, bem de charlatão mesmo, como a gente já falava antes, né? Para vender, porque o que importa é essa questão, né? Esse giro na economia a partir dos abusos, né? Então, tipo, desde medicação até a questão do anti-aging também, que é o que a gente discute bastante, né? A gente faz parte de um grupo de pesquisa que estuda aparência e envelhecimento, né? E nesse grupo a gente discute muito a questão de como o discurso do anti-aging, ele ancoraja, assim, né? Ele ancoraja a violência, ele ancoraja dívidas muito grandes. Principalmente, né? na classe mais pobre do Brasil, C. Na classe C. Porque os empréstimos, né? Os consignados. Essa é a classe que investe muito na aparência física. Exatamente. Por medo de envelhecer, porque culturalmente já se construiu que ter rugas é um problema, de que, né, aparentar ter mais idade do que você tem é um demérito, né? Como se isso fosse um problema. E a gente está muito acostumado a esse discurso, né? A gente está muito adaptado a tudo isso. Todos os dias a gente vê uma propaganda falando do anti-ruga, a gente vê do Botox, e é claro, não vamos ser hipócrita de dizer que também não gostaria de fazer um aqui, outro ali e tal. Mas não que isso seja o fundamento principal da vida de uma pessoa, porque gostar da sua aparência também é importante, né? Envelhecer gostando da sua aparência também é importante, e quem aceita é criticado. Exato. A questão é essa, você gostar, por exemplo, eu adoraria fazer alguma coisa aqui, mexer no olho, mexer um pouco na bochecha, mas a ideia é não gerar esse discurso do medo de envelhecer. Então, nossa, ruga, cabelo branco, a pele mais flácida, isso acaba gerando um medo. Você falou até das propagandas. Ontem eu vi uma propaganda de um produto anti-rugas, e durante a propaganda a mulher falou que se as rugas aparecem por causa da gravidade. Ela falou esse nome se as rugas gravitacionais aparecem no seu rosto, use tal coisa. Existe até termo novo. Né? Não é hidratação, né? Não tem nada a ver com hidratação, né? Tem nada a ver com retenção dessa água, tem né? com o envelhecimento, e né? Ela falou que se você aparenta tristeza, mais idade, use esse produto. E a gente vai de forma escancarada. E imaginando pessoas que veem isso como acham que essa é uma solução, que a gente volta no mito da juventude. Porque o medo de ser velho, de aparentar velho. E claro, lembrando que a gente também só quer outra coisa partindo do pressuposto de que aquela coisa é mais valorizada, né? Então, assim, é o espelho, é aquele espelho que a gente sabe. Se a gente entende hoje que a juventude é respeitada, que ela é bem vista, que ela tem mais direito de ir e vir e de participar dos espaços, por que eu não quero estar nela? Né? Por que eu quero estar do outro lado? Por que eu quero ser deixada de lado, né? Exatamente. Então, que
o medo, ele não cai pelo medo, ele sempre é gerado a partir de uma questão social de se inserir no espaço, de ser aceito, de ser representado. Então, muitas vezes a gente foge daquilo que a gente é, porque a gente sabe que às vezes aquilo que a gente é não é valorizado, não é respeitado, não é enxergado, não é um vínculo sexual para as pessoas, não é atrativo, não é atraente. Né? Exatamente. A gente já estourou no tempo, mas dá tempinho para uma perguntinha aqui. Se alguém tiver mais, gente, corre para fazer. A Samara pergunta aqui: vocês diriam que o medo da velhice está mais relacionado a uma questão estética ou ao temor de ser tratado como um idoso é tratado? É isso. É a estética que leva ao tratamento. A gente é uma sociedade, acho que também como espécie no geral, que valoriza muito a aparência, né? E que imbui nela muito significado para se aproximar, muito significado para pertencer a espaços. Então, é a mesma questão de quando a gente fala que a classe C é uma classe que consome muito e que anda, às vezes, muito mais bem vestida do que a classe A, né? Que está muito mais bem vestida, está mais cheirosa, está mais bonita, tipo, às vezes participa mais dos espaços e tudo. Por que isso, né? Tipo, porque às vezes a gente brinca, né? Eu tiro sarro de uma pessoa que a pessoa não consegue pagar a casa, mas ela tem um iPhone. Ela não consegue pagar a casa, mas ela usa isso e aquilo. Não é uma questão, assim, para você julgar como se essa pessoa tivesse errada. Na verdade, ela está seguindo um caminho muito natural dentro da sociedade. Ela entende que a aparência dela tem um valor em sociedade e que ela é vista de outra forma, quando ela se veste daquele jeito, quando ela parece mais atraente para as pessoas. Então, para frequentar os espaços, ela é mais aceita, a opinião dela é mais ouvida, dependendo da forma como ela se veste, da forma como ela aparenta. Então, a aparência, ela é como se fosse o ingresso, né? Tipo, ela é como se fosse o ingresso para os espaços, né? E a gente pode debater isso de várias formas. O racismo mesmo é uma dessas formas de mostrar, por exemplo, como a aparência ela se tornou predominante nessa questão e como isso é difícil, porque não é só uma aparência, é como a velhice, não é aquela aparência que você constrói, não é o cabelo que você pinta, não é a plástica que você faz, não é a roupa que você veste, é a sua cor, né? Ou é a sua pele em processo de envelhecimento, né? São coisas que são naturais, são coisas que elas não são alteráveis. E olhe lá, né? Porque as plásticas estão aí para mostrar isso e os procedimentos de clareamento também, né? Tem um documentário muito legal na Netflix, eu vou lembrar o nome depois para passar, que fala sobre isso, sobre uma mulher que faz uma pesquisa sobre produtos clareadores de pele e sobre o quanto esses produtos são abrasivos, né? E podem trazer câncer para as pessoas, podem trazer coisas muito sérias, mas como as pessoas trocam, né? Às vezes eu troco a minha saúde para me aparentar melhor, para ser aceita, né? Não é um melhor, mas é o que é aceito. Então, e um exemplo besta são os esmaltes, que eles têm na composição dele, tem materiais substâncias né, nocivas, cancerígenas. Então, é um detalhe que, às vezes, a gente se importa mais com a aparência. Sim. Mulheres velhas que têm problemas de coluna, que não podem mais usar salto alto, mas que preferem usar, porque isso foi um símbolo durante toda a vida delas, de respeito, de atração e tudo isso. E aí, às vezes, se abre mão da saúde, né, e do próprio bem-estar para conseguir se apresentar nos espaços. Então, é isso que a gente precisa intermediar, sobre isso que a gente precisa falar, né? Como que a gente vai valorizar essa pessoa dentro do processo dela e da forma como ela é, para que ela entenda que qualquer espaço pode ser espaço para ela, né? E eu só vou fechar essa parte, que a gente falou muito da aparência, a Mariana falou do sexo na velhice, e eu queria fechar porque eu não sei se todos que estão aqui ou todos que vão ver esse vídeo têm conhecimento, porque isso ainda é um tabu, falar o sexo na velhice, porque o idoso ainda é visto, nossa, por exemplo, vocês imaginam seus avós
se relacionando, fazendo sexo, às vezes a gente acha uma coisa absurda, mas aumentou o número de HIV, e tem aumentado, entre idosos. Então, essa é uma coisa que muitas vezes espanta, porque os idosos de hoje, eles são de uma geração que não tinha essa cultura do método contraceptivo. Então, quando chega na velhice, o que acontece bastante é aumentar o número de parceiras, o número de parceiros sexuais e... Por conta da não gravidez, né? A não possibilidade de engravidar. Então, se eu não vou engravidar, eu não preciso usar camisinha. Exatamente. E isso aumenta mais ainda a possibilidade de pegar HIV. E, além disso, tem essa também redescoberta do sexo, principalmente não, também para homens, com remédios remédios que fazem o pênis ficar ereto. Então, isso é uma redescoberta. Então, esse é um tabu que a gente vai perceber no próprio processo e vai ver que isso é uma coisa comum. Afinal de contas, o idoso nada mais é do que um adulto consciente. Sim, que envelheceu. O ser humano que envelheceu. A Samara está dizendo aqui que amou muito, que parabéns, que vocês são maravilhosos. Eu gostaria de saber se alguém tem mais alguma pergunta. Isso está sendo gravado, Ítalo. A pessoa chegou aqui, está toda intrusa. E eu gostaria de saber se alguém tem mais alguma pergunta, alguma consideração, né, gente? Porque nós estouramos o prazo aqui, estamos batendo quase o recorde do Gassá. Foi uma hora que... E faltou muito para falar ainda, mas a gente faltou muito. Ah, Carol, mas você é uma pessoa fiel aqui. Adorei que você está participando sempre, viu? Obrigado. Ela uma conversa e vai precisar sair, né? Porque a gente estourou. Esse recorde é todo meu. Oi? Esse recorde é todo meu. Ela ainda está no primeiro lugar. Vamos acabar logo. Então, gente, eu vou ficar... a gente pode, sim, prolongar essa conversa, né? Para um tema mais específico. Depois, a gente pode recortar a questão da aparência, né? Eu acho que essas conversas, elas são muito enriquecedoras e elas trazem para as pessoas... coisas que a gente, às vezes, nunca imaginou, né? A Amanda, minha tutelada, que também está dizendo que amou o tema, né? Porque é difícil você ver realmente isso sendo debatido e tratado. Eu acho que na TV a gente tem visto só a Grace Frank e uma série ou outra, um filme ou outro que fala sobre isso, né? Isso ainda... é um tabu e a gente ainda tem que falar muito, muito, muito sobre isso, né? Tem aqui umas pessoas dizendo, né, que entrou atrasado, mas adorou, a Jaque também. Obrigado. Vocês são ótimos. Obrigada. A gente vai passar depois uma lista de filmes que a gente tem, que são legais. Ai, ótimo. E aí a gente vai passar uma lista bem completa, tipo, filmes brasileiros, israelenses, franceses, japoneses. Tipo, né, para mostrar um pouquinho de cada cultura da época, né? E que debate essa questão da velhice. Eu posto lá no Instagram, né? E o pessoal vai continuar seguindo, e aí a gente vai estimulando cada vez mais esse tema, né? Eu acho que é uma página. É verdade. Eles estão abrindo uma página, gente. Estou motivando faz tempo. Vai sair. Nossa embaixadora é a Marcela, nessa ideia. E a Helena vai passar. Passa já o link mesmo do Instagram, sabe? O arroba assim, ó. Manda para mim, que aí eu posto lá nos stories para as pessoas seguirem. Isso, e a gente resolveu abrir hoje mesmo, para a gente já partir daqui. Então, vamos lá. Sigam a página, a gente ainda não tem nenhuma postagem, porque a intenção era realmente começar por hoje, né? Sim. A gente vai começar a postar conteúdos bem didáticos, bem rápidos. No Instagram e no YouTube, para falar sobre velhice e envelhecimento. Para você que idealizou, incentivou, a gente tinha que abrir isso hoje.
essa página Exatamente, hoje. em Não, homenagem. em homenagem. A gente até Muito colocou bom. a data de nascimento do e-mail, a do sua seu, data, né? né? É quase uma administradora da página. O dia que vocês ganharem muito dinheiro com isso, eu quero administrar. Pode deixar. Com certeza. Gente, então eu vou fechar aqui, mais uma vez agradecendo a vocês, né, por terem aceitado o convite, por terem exposto todo esse tema de uma forma muito leve, muito natural, muito gostosa de se ouvir, e que a gente possa, né, continuar conversando sobre esse tema mais vezes, com outros focos, porque realmente isso tudo é muito importante ser falado. É uma temática bem grande, então tem muita coisa para falar, então a gente pode esbarrar em várias coisas. E lá no canal a gente vai conseguir, talvez, organizar melhor essas ideias. Também. Muito obrigada. Então, gente, semana que vem já tem convidado, mas eu não vou deixar spoiler. Acompanhem lá no meu Instagram. Quinta, sexta-feira eu já publico quem é meu convidado. É um homem. Só vou deixar isso dito. E vocês vão gostar muito do tema também, tá bom? Muito obrigada. E até o próximo Marcela Convida. Beijão. Obrigado, gente.